Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, uma casa espírita localizada na Tijuca. Meu nome é Felipe Mendes, eu sou palestrante e médium do Lar Irmã Zarabatana. E como fazemos na nossa casa todas as sextas-feiras, às 19 horas, vamos apresentar mais uma palestra sobre um tema interessante, curioso, relacionado à doutrina espírita. Mas antes de nós começarmos, queria convidar todos vocês que estão nos assistindo nessa noite de hoje para levarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à falange da nossa casa de Irmã Zarabatana, pedindo a todos eles que tenhamos uma noite de muita paz, de alegrias, de bênçãos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais, compreendendo um pouco mais sobre a vida aqui e na espiritualidade, e nos fortalecendo para seguirmos em frente, com muita confiança e com muita fé diante dos ensinamentos do Mestre Jesus e dos ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja. Meus irmãos, essa noite eu escolhi um tema que normalmente gera muita dúvida, muitas perguntas do público, e é um tema de interesse para todos nós, que temos filhos, que temos netos, que temos sobrinhos, que adotamos uma criança, que nos relacionamos com crianças. E aí eu resolvi juntar dois temas num só, para falar um pouquinho o que a doutrina espírita vem explicar sobre essas duas situações. A primeira delas que eu vou abordar é a mediunidade na infância, os primeiros sinais, o que acontece, por que acontece, como é que os pais e responsáveis devem lidar diante disso. E o segundo tema é o desencarne na infância, porque os nossos queridos anjinhos muitas vezes desencarnam tão cedo, né, causando tanta dor, tristeza, às vezes revolta, incompreensão, um sentimento de injustiça. Então, eu gostaria de trazer esses dois temas, que vocês nos acompanhassem na noite de hoje, para a gente entender um pouquinho mais. Lembrando a vocês, no final eu vou trazer o e-mail do Lar Irmã Zarabatana, os canais das mídias sociais do Lar Irmã Zarabatana, para que vocês possam também enviar suas perguntas, fazer comentários, pedir que outros temas também sejam abordados aqui pelos palestrantes da nossa casa. Muito bem, para a gente começar, vamos relembrar rapidamente o que é mediunidade. Já que nós vamos falar de mediunidade na infância, qual é o conceito, e aí existem várias formas de apresentar esse conceito, de mediunidade. Eu vou trazer aqui um bastante simples. Uma faculdade inerente ao espírito, ou seja, inerente a todos nós, espírito ou essa alma que está encarnada aqui num corpo físico, radicada no organismo físico, que permite a ele a percepção em qualquer grau da influência dos espíritos. Muito bem, então a faculdade da mediunidade, que está inerente ao nosso organismo físico, segundo Allan Kardec, a explicação dos espíritos, todos nós temos mediunidade, em maior ou menor grau. Ah, mas eu acho que eu não tenho mediunidade, porque eu não incorporo, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não faço psicografia. Talvez você não tenha uma mediunidade desenvolvida, ou uma mediunidade ostensiva, que aparece com bastante evidência na sua vida. Mas todos nós temos, seja no menor ou maior grau. E aqueles que têm no menor grau, por exemplo, podem sentir a energia de um ambiente, positiva ou negativa, que de repente ali está sendo frequentada por um espírito bondoso, um espírito de luz, ou um espírito que não está iluminado, que está em sofrimento, causando alguma mudança vibratória naquele ambiente. Aí você chega num ambiente, se sente um pouco mal, sente que o ambiente está pesado. Às vezes, uma ideia que você recebe, que vem do nada, que passa pela sua cabeça, você não sabe de onde vem, você não estava pensando naquilo, e quem sabe é um espírito amigo lhe sugerindo alguma coisa, lhe dando uma dica, lhe dando uma sugestão de por onde seguir ou decisão a tomar.
Então, de alguma maneira, a mediunidade, ela está aqui no nosso dia a dia, passando por nós, às vezes a gente percebe como um sinal de mediunidade, às vezes não. Mas todos nós somos capazes de perceber minimamente que essa faculdade ela existe. Segundo a doutrina espírita e a literatura espírita, há uma glândulazinha no nosso cérebro chamada pineal, que é o órgão, né, a parte do cérebro responsável por fazer essa conexão com a espiritualidade. Muito bem, em que momento, então, a mediunidade ela surge na vida da gente, né? Existem várias histórias diferentes de como a mediunidade surgiu. Algumas pessoas, por exemplo, começam a manifestar algum sinal da mediunidade dentro da sua própria casa, começam a receber uma mensagem, uma psicografia, né? Começam a ter uma ideia, escutar uma voz, ver alguma coisa. Outras pessoas passam a frequentar uma casa espírita, e lá naquela casa espírita começam a se desenvolver. Outras pessoas estão numa outra religião e também começam a sentir sintomas, mesmo fazendo parte de cultos diferentes, de formas religiosas diferentes, e acabam indo estudar um pouquinho e entender que aquilo é um sinal mediúnico. Enfim, existem inúmeras histórias. Mas o importante é a gente dizer que, como a mediunidade é uma faculdade inerente a todo ser humano, ela pode aparecer ou se manifestar em qualquer momento da vida. Pode ser numa criança, pode ser num adulto, pode ser numa pessoa mais velha. E ela não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe raça, não escolhe sexo, né? Toda e qualquer pessoa pode vir apresentar esses sinais. O que é uma ótima notícia, né? Porque a mediunidade, no fundo, é essa capacidade de conexão com o mais alto, essa capacidade de nos conectarmos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Então, independente da nossa religião, independente daquilo que acreditamos, essa vontade, né, essa fé que carregamos dentro de nós e esse desejo que todos nós temos, sejamos religiosos ou não, de recebermos boas energias, recebermos coisas boas, boas intuições, alegrias na nossa vida, caminhos abertos, tudo isso está muito relacionado à religiosidade e a essa conectividade com Deus e com a espiritualidade. Muito bem. Chegando agora mais perto do tema da nossa noite, que é a mediunidade, então, na infância, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que aquela criança que convive conosco, seja ela de 6 meses, seja ela de 2 anos, seja ela de 7 anos, enfim, criança em qualquer idade, ela já foi, ou ela é, melhor dizendo, um espírito encarnado que tem uma história pregressa. Nós que conhecemos a doutrina espírita, já conhecemos o Instituto da Reencarnação, das vidas passadas. Então, aquela criança tem ali, por trás dela, né, ou dentro dela, uma história pregressa de encarnações anteriores que a levaram a estar agora nessa condição encarnatória. Então, a criança nasce numa determinada família, com uma determinada condição social, com uma composição familiar específica, né? Com uma condição econômica tal, com uma educação X. Tudo isso ali foi estabelecido pelo seu planejamento reencarnatório, tendo por base as suas necessidades de provas, expiações e melhorias, fundadas no seu histórico de vidas passadas. Aquilo que ela fez, aquilo que ela deixou de fazer, o que ela acertou, o que ela não acertou, e que agora ela precisa experimentar e aprender. Então, quando a gente olhar para uma criança, vamos lembrar que ali está um espírito com vivência, está um espírito com experiência, com bagagem espiritual, com conhecimento. E isso hoje, no ano de 2020, parece que fica ainda mais evidente, né?
A gente sempre, quando nasce uma criança, a gente escuta o comentário assim, nossa, esse bebê já abriu o olho no primeiro dia, daqui a pouco eles vão nascer falando. Olha como as crianças já têm uma facilidade de aprendizado com a tecnologia, que antigamente a gente não tinha. Então, realmente parece que as crianças que estão nascendo agora, elas têm uma capacidade, uma experiência, um intelecto um pouco mais elevado, né, e cada vez maior na medida que as gerações vão passando, o que demonstra também um sinal desse acúmulo de bagagem de conhecimento das vidas anteriores. Então, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, e isso está abordado em algumas questões, mas na questão 197, letra A, Kardec perguntava: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Então, pode aquela criancinha, com aquele espíritozinho, naquele corpinho, ser um espírito mais evoluído, com maior conhecimento ou mais adiantado na escala espírita do que seus próprios pais, que já estão encarnados há mais tempo? E os espíritos nos respondem: isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amildadas vezes na Terra? Ou seja, vocês mesmos não têm exemplos aí no seu dia a dia, nas suas famílias, de crianças que parecem ser muito mais adiantadas do que seus próprios pais, né, que dão aquelas sacadas, que falam aquelas coisas diferentes, inesperadas, que demonstram um desenvolvimento intelectual enorme? Pois bem, está aí a prova disso todos os dias para nos mostrar. Bom, vamos lembrar também que diante desse conhecimento, dessa bagagem, dessa experiência de outras vidas, cada um de nós, né, nasce e até desenvolve determinadas tendências, habilidades, preferências, comportamentos, personalidades, né? Então, como é que às vezes, numa família tão tranquila, tão educada, né, religiosa, nasce, por exemplo, um filho temperamental, nervoso, brigão? Puxa vida, mas ele foi criado numa família com tantas boas condições e tão educadas, mas já de berço vem demonstrando um temperamento tão difícil. Da onde vem isso? Se não dessa vivência anterior, dessa personalidade anterior que ele vem trazer de novo agora para essa vida de encarnado. Ou o contrário, né? Uma família atrapalhada, confusa, briguenta, cheia de problemas, e que nasce um anjinho ali dentro para trazer amor, compreensão, união para aquela família. Então, esse temperamento, essa característica de cada criança, de cada ser que renasce, também é uma demonstração de como as vidas passadas, elas de alguma maneira repercutem nessa vida atual. Já que, enquanto espíritos de vida eterna, a gente não vai, depois que desencarnar, se transformar numa outra pessoa. A gente vai continuar sendo essa pessoa que nós conhecemos. E vai caber a cada um de nós irmos melhorando e se modificando, seja enquanto estamos encarnados, seja enquanto estamos na espiritualidade. O trabalho e o aprendizado e o crescimento ele é permanente, não importa em que momento nós estamos na nossa vida. Não importa se estamos encarnados no planeta Terra, se estamos na erraticidade. A todo momento estamos melhorando, crescendo, aprendendo e nos transformando. Então, aquilo que aprendemos e trazemos da espiritualidade, quando reencarnamos, aqui continuará sendo percebido, sendo aplicado, assim como se hoje desencarnamos nessa condição que nos encontramos, nós seremos as mesmas pessoas ao acordarmos na erraticidade. Vamos em frente. Bom, então, existem casos, algumas pessoas talvez já tenham escutado histórias, né, de crianças que tenham manifestado algum tipo de mediunidade no seu lar, né, no local de moradia, na sua escola. Por exemplo, é muito comum crianças que dizem que estão vendo alguma coisa. Ah, eu estou vendo ali na porta do meu quarto um senhor que está de pé me olhando.
Ou, eu estou vendo um espírito, um ser, um monstro muito feio que fica atrás de mim. Ou então aquela criança que diz que tem um amiguinho espiritual, né, que tem um amiguinho fantasioso. Tem aqui o meu amiguinho que é um índiozinho, ele está sempre brincando comigo, já dei um nome para ele. Né? Isso é bastante comum, principalmente nas crianças pequenas, e nessa hora que isso acontece, normalmente os pais ficam muito assustados, né? Ficam cheios de dúvidas, não sabem até onde é a fantasia da criança, é uma invenção, e realmente pode ser, né? Ela está ali fantasiando, ela está criando um personagem, alguma coisa que ela viu num desenho animado e está ali repetindo aquele conhecimento que ela teve, aquela experiência lá do desenho animado. Mas, por outro lado, pode ser também alguma presença espiritual, uma presença espiritual positiva, uma presença espiritual negativa. Né? E a gente vai ver agora um pouquinho que possibilidades de presenças espirituais ou de acontecimentos podem ser esses. E, de novo, a gente não vai ter uma regra. A criança está vendo isso, está vendo aquilo, então a causa é essa, o problema é esse. Né? No Espiritismo, a gente já sabe que cada caso é um caso, as causas são variadas, os fatos são diferentes, as histórias são complexas. Né? Cada espírito encarnado ele está ali entrelaçado numa rede de relações com outros espíritos, relações atuais, relações pregressas, que vão moldar a condição com que ele se apresenta, o que ele está imersa. Então, não dá para a gente dizer que aconteceu isso com uma criança, a criança está vendo aquilo, o problema ou a causa é essa. Não. Então, vamos começar a explorar um pouquinho essas possibilidades. A primeira delas é as formas pensamento. Muito bem, o que são formas pensamento? A criança pode estar vendo uma forma pensamento. O que isso significa? Bom, formas pensamento, como diz ali o nosso texto, são criações mentais modeladas em matéria fluídica ou astral. Essas criações mentais, essas formas de pensamento, podem ser criadas por encarnados e desencarnados, com características positivas ou negativas. Essas formas de pensamento são resultado da ação do pensamento sobre as energias mais sutis que estão à nossa volta, criando formas correspondentes ao pensamento externado. Então, vamos traduzir um pouquinho isso. Muito bem. Todos nós já ouvimos falar na doutrina espírita, né, que estamos imersos, que estamos mergulhados numa espécie de fluido, numa espécie de energia, né, que perpassa toda a criação divina. O planeta Terra, as pessoas encarnadas, enfim. Tudo que foi criado, né, se a gente pudesse fazer, não uma analogia, mas talvez uma comparação, seria como se fosse o ar. Né? Todos nós estamos imersos aqui, enquanto encarnados, no ar atmosférico e não somos capazes de vê-lo. Somos até capazes de percebê-lo, mas não somos capazes de vê-lo, né? De enxergá-lo claramente. Muito bem. Então, imaginem que, da mesma forma, nós estamos imersos num fluido energético. Fluido esse capaz de transmitir os nossos pensamentos. Quando eu emito um pensamento, quando eu emito uma energia, quando eu direciono um pensamento para alguma coisa, seja boa ou ruim, seja para uma pessoa, seja simplesmente uma ideia, eu estou emitindo uma energia, eu estou criando alguma coisa. E essa criação, essa energia, em contato com esse fluido que nós estamos mergulhados, ele cria uma forma, ele se molda, como diz ali o nosso texto, ele é como se fosse um pensamento que foi externalizado e criou, entre aspas, um objeto. Criou uma forma pensamento. E essas formas pensamento que estão aqui distribuídas, né, por todo o espaço que é habitado por seres pensantes,
Todos nós estamos a todo momento criando pensamentos e gerando formas de pensamento que não somos capazes de perceber, né? Elas, sim, essas formas de pensamento podem ser percebidas, por exemplo, por uma criança. Podem ser percebidas por pessoas que têm uma determinada capacidade mediúnica de enxergar ou perceber essa forma de pensamento, captar essa ideia que foi materializada, entre aspas, numa forma, num agrupamento energético. Então, por exemplo, se uma criança está vendo a imagem de um preto velho, ou a imagem de uma paisagem, ou a imagem de um determinado objeto que não está ali na frente dela, aquilo ali pode ser, por exemplo, uma forma de pensamento. Ela está captando uma ideia, uma sugestão de um pensamento de alguém, de um espírito encarnado ou desencarnado, que se materializou, que se formatou, que se moldou e está ali disponível naquele ambiente fluídico. E a criança, então, a percebe e diz, puxa vida, o que é aquele machado que está ali no canto? E aí o pai olha assustado e diz, mas não tem machado nenhum ali no canto do seu quarto? Que machado é esse? É um brinquedo? Será que você guardou? Não, eu estou vendo ali um machado em pé, encostado na parede. E o pai fica aterrorizado. Bom, isso deve ser invenção dele, ele deve ter visto isso em algum lugar, deve ter lido numa revistinha. Mas não, quem sabe é uma forma de pensamento que está ali moldada. Mas vamos em frente. Uma outra possibilidade são as lembranças das vidas passadas. Por alguma razão, aquela criança, de maneira anímica, ou seja, sem necessariamente ter o estímulo, o contato com um outro espírito, com um espírito desencarnado, com um espírito terceiro, mas de maneira anímica, com seus próprios conhecimentos, com a sua própria bagagem reencarnatória, com aquilo que está incutido no seu perispírito, no seu conhecimento intelectual, que é carregado junto com o seu espírito, tem uma determinada recordação e fala sobre algum acontecimento. Ou vai a algum lugar e diz assim, puxa, eu já estive aqui, eu me lembro de ter passado por uma determinada situação quando aqui estava. O pai, foi aqui nesse lugar que aconteceu alguma coisa no passado. Eu me recordo de ter estado ali. Inclusive, eu encontrei com fulano, com ciclano, e começa a contar e desenvolver uma história que também pode parecer muito fantasiosa, pode parecer uma criação, né, uma ideia criativa, mas que muitas vezes é uma lembrança, uma reminiscência que está ali no seu passado espiritual e que vem à tona, e que lhe vem a lembrança, estimulada por alguma coisa, por uma imagem, né, por um momento, por um déjà vu, enfim, por uma série de estímulos que não necessariamente são estímulos espirituais ou de um espírito. Vejam só o que Emmanuel nos diz lá no livro Consolador. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Ou seja, até os 7 anos, aquele espírito que reencarnou faz 7 anos, está ainda se adaptando a essa vida na matéria, né? Acabou de chegar da vida espiritual, está se readaptando a essa vida na matéria. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre esse espírito e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se esse espírito mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho. Então, Emmanuel, além de nos mostrar que até os 7 anos de idade, essas lembranças, essas vivências anteriores, elas se fazem mais presentes, mais perceptíveis ou mais vivas, ele também fecha o seu raciocínio nos lembrando que é na infância que os pais devem aproveitar para moldar o caráter daquela criança.
né, para educá-lo de maneira que seja um espírito, amanhã adulto, que vai ser uma pessoa correta, honesta, com valores morais, praticando bem, relacionando-se com a religiosidade, enfim, é nessa etapa que os pais têm um papel fundamental de estabelecer o que aquele adulto será no futuro. Claro, os pais, com toda a sua competência, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, são capazes de fazê-lo, de fazer com que isso dê certo. Porém, há sempre que se lembrar que há um instituto do livre-arbítrio. Não é porque uma criança nasceu numa família religiosa, educada, moralmente equilibrada, que aquela criança necessariamente vai seguir esses passos. Não só porque traz consigo uma personalidade anterior difícil, que precisa ser transformada em função desses atributos que os pais estão dispostos a lhe oferecer, mas também porque, depois que se transforma num adulto, pode exercer o seu livre-arbítrio e decidir não mais seguir o caminho correto que lhe foi ensinado. Vamos ver também o que nos traz Richard Simonet. Ele diz assim: até os 7 anos, antes que complete o processo reencarnatório, o espírito conserva algumas percepções espirituais e pode ter experiências de contato com o além, sem que necessariamente seja um médium. Essa sensibilidade tende a desaparecer e vai ressurgir na adolescência se ela realmente tiver mediunidade. Ou seja, esses episódios que acontecem na infância, de ver um espírito, de ouvir uma voz, de repente desejar escrever uma mensagem, são manifestações mediúnicas, mas não significam que obrigatoriamente depois essa criança vai desenvolver um trabalho mediúnico. Né? A gente vai ver daqui a pouco que existem diversas situações. A criança ela pode nascer com uma mediunidade ostensiva, né? Nossa, desde pequena ela vê, ela escuta, e a gente vai falar disso já já, mas depois lá na frente decide não mais desenvolver essa capacidade, pelo seu livre-arbítrio, por seguir um outro caminho, por decidir não acreditar mais nisso, por seguir uma outra religião, por não querer se dedicar, por não querer ter esse compromisso, enfim, por medo, uma série de possibilidades. E do contrário também é possível. Né? A criança não nasce com sinal nenhum e vem desenvolver a mediunidade depois. Muito bem. E aí, chegando nesse caso, nós vamos falar de outra possibilidade, que são as vidências, e que talvez sejam os casos mais comuns, que são aquelas crianças que realmente veem ali na sua escola, no seu passeio familiar, na sua casa, um espírito desencarnado. A gente tem uma série de exemplos conhecidos, né? E aí eu trago o exemplo de Divaldo Franco, quem assistiu o filme Divaldo, quem conhece a história de Divaldo, quem já leu sobre Divaldo, sabe que dele, desde pequenininho, desde criancinha, ele via uma série de espíritos. E interessante que era uma mediunidade, né, já bastante marcante, que depois veio a ser desenvolvida no momento certo, mas que já se mostrava com uma variabilidade bastante interessante. Né? Mesmo na vidência, Divaldo já conseguia ver, por exemplo, aqui na ilustração, o espírito da sua avó, que vinha transmitir mensagens para a sua família, para a sua mãe, e ele dizia: mãe, estou vendo a minha avó, ela está vestida assim, etc, etc. Depois, ele também, ainda na infância, já começou a ter os primeiros contatos com aquele espírito obsessor que lhe acompanhou durante grande parte da sua vida e que a história também é contada no livro de Valdo. Então, aquela criança está ali retratada no filme, tendo medo desse espírito que de repente se apresentava durante a noite, durante o sono, dava susto, etc. e tal. E Divaldo foi se acostumando, foi entendendo o que era aquilo, e esse companheiro foi seguindo os passos de Divaldo durante toda ou boa parte da sua vida, até que um dia, e eu não vou contar para quem não leu ou não viu o filme, aconteceu uma situação que esse espírito então decidiu não mais perseguir ou perturbar o Divaldo. E o caso também da sua
orientadora, da sua guia, né, Joana de Ângeles, que veio se apresentar um pouco mais depois, e aí então o Divaldo pôde finalmente começar a desenvolver a sua mediunidade, aí já com um trabalho mais estruturado, com bastante estudo, e a espiritualidade aproximou outras pessoas para que pudessem ajudá-lo nesse processo de crescimento mediúnico. Então, a vidência na infância, seja ela uma vidência positiva, né, que vê um espírito de luz, que vê um espírito familiar, que vê um espírito amigo, um amiguinho espiritual que vai lá brincar com aquela criança todo dia, e é uma companhia, é uma amizade, é um espírito bom, é muito comum, assim como a criança também pode se assustar, pode ter medo, porque está vendo algum espírito não iluminado, algum espírito sofredor, algum espírito com alguma questão que pode estar relacionada, inclusive, a uma vivência passada. Então, pode ser que para aquela criança ali se apresente um espírito que tem alguma ligação com o fato de uma vida anterior dela. Por exemplo, né, pessoas que estiveram na sua vida anterior alimentando o ódio, o ciúme, o horror, a violência, umas com as outras, e que não conseguiram se desligar dessa situação e que vem encarnação a encarnação, um desencarna, o outro fica, e aí fica aquele espírito que desencarnou obsidiando e perturbando o que está encarnado, depois eles trocam, o outro desencarna, o que estava lá em cima desce, encarna, e eles continuam nessa briga, seja porque houve uma traição no passado, um assassinato, um roubo de dinheiro, uma briga por fortuna, enfim, causas diversas que a gente conhece muito bem e de espíritos que não conseguem se resolver, se harmonizar, se afinizar e vão levando vidas e vidas nessa construção negativa e que precisam ainda trabalhar muito para conseguir desconstruir essa relação de obsessão que estabeleceram. Então, talvez, aquela criança que está hoje encarnada e vê um espírito corriqueiramente, né, que lhe assusta, que se faz presente, que vem falar coisas ruins, pode estar relacionado a uma vivência de uma outra vida, de uma relação que ainda não conseguiu se desligar. E aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos traz também um trechinho que reforça aquilo que falamos. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Ou seja, a gente não sabe o que dentro daquele espíritozinho ali tão frágil, infantil, delicado, fofo, lindo, que história está ali por trás e o que ele vai precisar encarar nessa vida para se melhorar. E que relações entre outros espíritos foram estabelecidas e que precisam agora ser resolvidas com a ajuda daqueles que o cercam, com a ajuda dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus familiares, com os seus amigos, né? Com conhecimento da doutrina espírita, com a casa espírita. Então, por trás daquela pequenura, pode haver uma situação mal resolvida que deixa os pais de cabelo em pé. Pois bem, então, o que esses pais devem fazer quando perceberem que há um comportamento, há uma manifestação que sugere uma manifestação mediúnica, né, que parece sair daquele aspecto fantasioso, que é muito comum na infância, de criação, né, de fantasia, de invenção, mas que começa a se mostrar uma coisa corriqueira, uma situação que atrapalha, que está prejudicando, que está deixando a criança tensa, retraída, né? Ou de uma mediunidade que está se mostrando contundente, né? Uma mediunidade positiva. Ela costuma ver um espírito bonito, iluminado, que está sempre aqui presente com ela, não lhe causa mal nenhum, mas causa
um estranhamento, uma curiosidade, uma incompreensão, principalmente se aquilo ocorre numa família que não é espírita. Então, o que essa família pode fazer para ajudar? E aí eu trouxe aqui algumas sugestões. A primeira, sem dúvida, é acolher aquele problema, né? Acolher aquela criança, entender o que está se passando, dialogar, sem fazer nenhum tipo de julgamento, de repreensão, de reclamação, pedindo para aquela criança parar com isso, que é uma bobagem, que é uma besteira, que vai botar de castigo, né? Tentar reprimir aquela situação que vai fazer com que aquilo fique contido na criança, ela tenha que lidar sozinho com aquela situação, que ela não mais vá manifestar o que ela está pensando, percebendo, sentindo, e aquilo vai acabar repercutindo no seu comportamento emocional, psicológico, vai mudar um pouco o comportamento da criança no seu dia a dia, vai ficar agressiva, vai ficar retraída, vai parar de falar, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Então é muito importante acolher essa criança, deixar ela falar, deixar ela explicar, entender quando que ocorre, se ocorre muito, se está lhe atrapalhando, se não está lhe atrapalhando, né? Se ela lida com aquilo com tranquilidade, com facilidade, se aquilo está lhe causando medo, está lhe tirando sono, está lhe deixando uma criança nervosa, raivosa, né? De maneira nenhuma, não tentar duvidar que aquilo está acontecendo, né? Tentar achar que é uma loucura e acabar piorando aquela situação. Nem fazer perguntas que lhe vão assustar, tentar buscar o detalhe do detalhe, né? Tentar botar medo para que ela pare de falar naquilo, ou que ela tenha que dar explicações pormenorizadas que vão ser muito difíceis, que ela talvez não tenha, e vai causar mais confusão. De repente ela vai começar a fantasiar em cima de um episódio mediúnico, e a coisa vai se embolar ainda mais. Por outro lado, se essa for uma mediunidade que tem manifestações bonitas, positivas, isso também não deve ser enaltecido como um privilégio, né? Como uma criança iluminada, enviada por Deus, que vai transformar o mundo, que é uma criança especial, que merece um tratamento diferenciado, que merece ser isolada de outras crianças, né? Ou tentar forçar que essa mediunidade se desenvolva rápido, que ela possa cada vez produzir coisas melhores, que ela possa escrever cada vez mais, que ela possa começar a escrever um livro, que ela possa começar a ver cada vez mais espíritos, dar consultas, conselhos, não, nada disso. Não é o momento, a criança não tem maturidade e conhecimento suficiente para que essa mediunidade seja desenvolvida a esse grau de obrigação e de disciplina. Se a criança tem uma mediunidade ostensiva, positiva, vamos chamar assim, ou se tem uma mediunidade que está lhe causando algum problema, o que é melhor fazer? Primeiro, ler, estudar sobre o assunto, ouvir palestras, tentar entender o que está acontecendo, né? Tentar se instrumentalizar para entender aquele fenômeno e ver a melhor forma de lidar com aquilo. Entender que não é um fenômeno excepcional, extraterrestre, que só acontece com ela ou só está acontecendo naquela família. Que é um fenômeno comum, como vimos no primeiro slide, inerente ao espírito, é uma faculdade inerente ao espírito, que está ali para ser ou não desenvolvida, que está latente ou não, mas que de alguma maneira vai existir. Tentar também buscar ajuda numa casa espírita, né, que vai também trazer esclarecimentos, orientações, tratamentos auxiliares, como passe, como a água fluidificada. Adotar a prece várias vezes ao dia, sempre que for possível, com bastante fervor, uma prece singela, uma prece de coração, pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, aquilo que está lhe agoniando, que lhe seja esclarecido, que seja afastado, que seja compreendido, né? Adotar o Evangelho do Lar também, que é aquele momento em que a família se reúne para fazer uma leitura edificante, para estudar um pouquinho a doutrina espírita e trazer as boas companhias espirituais para aquele ambiente. E se aquele processo de vidência, né, ou de obsessão for um processo negativo, for um espírito que está ali interessado em prejudicar,
Todas essas mudanças de leitura, de prece, de fluidificação da água e do estudo e do Evangelho do Lar vão dar duas opções para esse espírito. Ou ele vai começar a aceitar, entender e também modificar a sua maneira de agir em função daquilo que ele está passando a conhecer através do Evangelho e do estudo e da mudança de comportamento daquela família. Então ele vai abrir mão desse seu ato equivocado e vai começar a se afinizar com aquele novo ambiente de harmonia, de paz e de amor, ou ele vai se afastar, porque ali ele não vai mais encontrar uma sintonia energética que lhe possibilite fazer um tipo de intervenção negativa sobre aquela criança. E é claro, o tratamento espiritual é muito importante, mas também pode ser avaliado conjuntamente um tratamento psicológico, né? Buscar um especialista para que possa dar um suporte psicológico, comportamental, possa ajudar aquela família a lidar com aquela situação difícil naquele momento. Pois bem, para a gente terminar, falamos bastante, né, dos casos de mediunidade na infância e vamos falar agora um pouquinho sobre o desencarne na infância, que é um outro tema também complexo, também precisa ser estudado, mas que já que estamos falando de infância, vamos aproveitar para abordá-lo aqui nessa noite. E esse é um tema bastante duro, né, muito difícil de ser encarado, muito difícil de ser aceito, um tema que causa muita dor para as pessoas que passaram por essa situação. Né? É difícil, quem não passou, conseguir imaginar o tamanho do sofrimento que é perder uma criança, seja ela um filho, um sobrinho, um neto, etc. e tal. E muitas dessas pessoas se questionam sobre a justiça de Deus. Né? Por que Deus, tão bom, tão justo, tão amoroso, foi capaz de tirar essa criança da minha convivência? Foi capaz de fazer com que ela desencarnasse tão nova, com tanta coisa pela frente. Como é que Deus foi capaz de fazer com que essa criança, que ainda não cometeu mal a ninguém, não prejudicou outra pessoa, pudesse pagar, entre aspas, com o seu desencarne? E aí, de novo, a importância do estudo do Evangelho do Lar e do estudo da doutrina espírita, que vai nos trazer explicações que vão nos fazer compreender melhor aquele episódio e nos trazer conforto. Não estou dizendo aqui que, a partir de então, as pessoas não mais sofrerão com a perda dos seus entes queridos. Não é isso. A saudade, né, a vontade de tê-lo junto, isso vai acontecer sempre, isso é natural do ser humano, esse sentimento que trazemos dentro de nós. Mas na medida que compreendemos a vida futura, a vida permanente, né, que não há morte, mas que há desencarne, na medida que compreendemos que a vida continua e que a lei da encarnação e da reencarnação, a lei de causa e efeito, são leis importantes que fazem parte da nossa vida, a gente consegue compreender os fatos que acontecem na nossa vida ou ao nosso lado. E com isso, aceitar um pouquinho melhor esses episódios tão difíceis. Então vamos de novo lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 199. Kardec, ele é direto, né? Ele queria uma resposta bastante concreta e objetiva. Por que é a vida frequentemente interrompida durante a infância? Por que as crianças desencarnam? E a resposta da espiritualidade nos daria uma palestra inteira. Então vamos tentar abordá-la aqui de maneira resumida. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de uma existência anteriormente interrompida, antes do momento em que deveria terminar. E a sua morte, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, a espiritualidade vem nos dar uma explicação de duas situações que podem estar conjugadas ou não,
que explicam o desencarne de crianças. A primeira delas é que a passagem daquele espírito encarnado durante aqueles breves anos, por exemplo, durante 5 anos, uma criança que desencarnou com 5 anos, pode representar o complemento, né? Completar uma existência anterior, uma encarnação anterior, que foi interrompida antes do momento que estava programado. Qual é o exemplo clássico que nós daríamos para uma situação dessa? Tenho certeza que você já respondeu. Vocês imaginem um suicida, né? Uma pessoa que, por inúmeras e quaisquer razões, decidiu tirar a sua vida. Muito bem. Quando essa pessoa encarnou aqui na Terra, havia um planejamento espiritual e um tempo programado para ela passar encarnada. Por exemplo, aquela pessoa deveria viver 70 anos, cumprindo aí uma jornada comum a todos nós, formando uma família, trabalhando, etc, etc, etc. Porém, os percalços daquela vida, as dificuldades daquela pessoa, o modo de lidar com essas dificuldades, as consequências psicológicas, né? A possibilidade de uma interferência espiritual negativa ou não, as inúmeras variáveis que existem na vida de uma pessoa, a levaram a, com 65 anos, cometer um suicídio. Ou seja, faltavam 5 anos para ela completar o planejamento encarnatório dela naquela etapa. E ela resolve tirar a sua vida. Pois bem, não vamos contar aqui os percalços que ela possivelmente vai passar na erraticidade em função desse ato cometido, mas o que nos interessa é que, quando ela receber uma próxima oportunidade, e aí, de novo, não é uma regra, mas pode ser que a espiritualidade entenda que, em função da característica do suicídio que ela cometeu, por exemplo, ela se atirou na frente de um trem e o seu corpo e, consequentemente, o seu perispírito, seu corpo espiritual, foi tão dilacerado, foi tão prejudicado, está tão desorganizado, que esse espírito, para poder retomar a sua jornada normal de progresso evolutivo, vai precisar reencarnar somente por 5 anos para minimamente reorganizar a sua condição perispiritual. Aquele espírito que foi dilacerado por aquela tragédia no trem, ele vai precisar ser remoldado, vai precisar ser reformatado, reorganizado, e a espiritualidade vai aproveitar, então, para que aquele espírito seja entregue a uma família e vai viver durante 5 anos somente, para cumprir apenas esse objetivo, remoldar o seu perispírito. E ele vai desencarnar novamente com os 5 anos, e aí sim, com o seu perispírito reorganizado, retomar uma caminhada e um planejamento para uma reencarnação normal, ou para uma reencarnação completa, onde aí sim, com um pouco mais de tranquilidade, ele vai expiar ainda a questão do suicídio. Então, esse é um exemplo de por que uma criança poderia desencarnar numa idade tão jovem. E a gente poderia aqui trazer alguns outros exemplos. Mas o fato é, havia a necessidade de uma passagem de curta duração para aquela criança cumprir, ou melhor dizendo, para aquele espírito cumprir uma determinada tarefa. Pode ser mesmo uma tarefa positiva, né? Pode ser que tenhamos ali um espírito muito iluminado, que talvez nem tenha mais necessidade de reencarnar, mas aceitou a missão de reencarnar durante aqueles 5 aninhos para ajudar aos seus pais, a sua família, numa determinada tarefa, num determinado aprendizado, num determinado crescimento, e ela aceitou vir em missão reencarnar durante aquele período para que os pais pudessem aprender com aquele desencarne, quem sabe pudessem se tornar pessoas que se ligariam a uma religião, que se conectariam com
com a espiritualidade, que passariam a ter um contato com Deus. Então pode ser sim uma causa positiva, como pode ser uma causa negativa de uma vida pregressa. De novo, é uma situação que na prática, né, na vida dura aqui na matéria, não vai confortar integralmente um pai que perdeu aquele filho. Mas agora vai possibilitar que ele compreenda o propósito daquilo ter acontecido. E o outro propósito, muito comum, que é aqui a parte final da explicação da questão 199, é aquele desencarne constituir uma prova ou expiação para os pais. E é um exemplo que eu acabei de dar, mas vamos falar novamente. Né? Quem sabe aqueles pais, né, precisavam passar por uma experiência, precisavam rever os seus atos, os seus valores, os seus pensamentos, precisavam rever o seu progresso espiritual e moral, e precisavam passar por uma experiência tão difícil para começar a valorizar outras questões na sua vida, para se unir ainda mais, né? Espíritos que talvez não estivessem ali com problemas pregressos de relacionamento e agora vão ter que necessariamente se reunir, se unir para lidar com aquela situação. E vão buscar uma coisa espiritual, uma coisa maior na sua vida. E vão rever os seus valores, os seus interesses materiais. De repente estavam muito apegados ao dinheiro, né? a um egoísmo, a uma necessidade de crescimento profissional e não estavam ligando para mais nada. E aquele baque, aquela mudança na sua vida vai fazer com que eles agora repensem. Então, Deus vai conjugar situações, né, de um espírito que tem uma determinada condição, melhor ou pior, e que precisa reencarnar durante um pequeno período de tempo, com outros espíritos que aceitam receber aquela criança por esse período de tempo curto, na condição de seus pais, na condição de seus responsáveis, de seus tutores. E essa combinação de histórias e de necessidades de provas e expiações farão com que as duas partes sejam beneficiadas. E aí a gente entende a tal da justiça divina. A gente entende essa arquitetura complexa de relações entre espíritos que Deus vai encaixando para que eles possam encontrar oportunidades de progredir moralmente. Lá na questão 383, a espiritualidade nos diz, a pergunta de Kardec é, qual é para o espírito a utilidade de passar por esse estado da infância? E a espiritualidade responde, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, mesmo naquele pequena duração de vida que ela tem de 5 anos, por exemplo, ela ali já vai ter oportunidade, né, de receber algumas orientações, esclarecimentos, de moldar um pouco o seu comportamento, a sua personalidade, de contribuir de alguma maneira para o seu crescimento. E os pais têm a tarefa de fazer esse papel enquanto missionários que são de receber, sob sua responsabilidade, um espírito. Para a gente terminar, uma outra pergunta que é muito comum é, muito bem, essa criança desencarnou e para onde ela vai? Né? Então vamos nos utilizar da literatura espírita. Podemos nos utilizar, por exemplo, de Violetas na Janela, de Patrícia, que vinha de uma família espírita e que acorda numa determinada colônia, sob a companhia de Maurício, um espírito que vai lhe ajudar nesse processo de readaptação, né, de reacordar no mundo espiritual, e também na presença da sua avó, que lhe vem lhe ajudar nesse processo também de compreensão dessa nova etapa. Então, Patrícia, que desencarnou ainda jovem, acorda nesse ambiente acolhedor, protegido, seguro, positivamente energético, para aos poucos ir se readaptando ao mundo espiritual.
Esse é um exemplo. O outro exemplo é trazido no livro Entre o Céu e a Terra, em que André Luiz nos conta de uma colônia, uma escola, né, que recebe crianças que desencarnaram e que ainda estão ali naquela fase de compreensão, de entendimento dessa nova situação, do porquê que seus pais não estão ali, o que está acontecendo. E nessa ambientação de uma escola, de um orfanato, essas crianças vai se tornando natural aquela nova vivência, aquela nova etapa, para que aos poucos elas possam ir também crescendo ali, né, enquanto espíritos de criança para espíritos adultos, e entenderem então essa nova condição de desencarnados. Muito bem, então não resta dúvida de que a espiritualidade tem um trabalho muito dedicado a receber, acolher, orientar e dar todo amor e carinho para essas crianças, a esses espíritos que desencarnam então em tenra idade. E isso também é um motivo de conforto para os corações, né, que perderam filhos tão jovens, porque sabem que eles estarão acolhidos, talvez estejam em companhias de outros familiares, outros entes que partiram antes de nós, estarão lá para fazer a companhia, mas estarão acolhidos por espíritos iluminados, amorosos, felizes, né? Com aquele gostinho, aquele colinho de avó, e se preparando para um dia nos reencontrarmos, quando chegar também o nosso momento de retorno à pátria espiritual. Meus amigos, assim eu termino a nossa palestra de hoje. Talvez tenham ficado dúvidas e questões que não foi possível ainda abordar essa noite. Então, estimulo aqueles que queiram a enviar um e-mail para o Lar Irmã Zarabatana, fazendo a sua pergunta, que ela será respondida, sugerindo um complemento para essa palestra ou um outro tema que a pessoa tenha dúvida. Recomendo também visitar o site do Lar Irmã Zarabatana, o nosso canal do YouTube, o nosso canal do Facebook, onde estamos permanentemente divulgando informações, orientações, literatura, discutindo questões relacionadas à doutrina espírita. Eu agradeço muito a presença, a atenção de todos vocês e vamos fazer uma breve prece de agradecimento e de encerramento à Irmã Zarabatana e a toda a sua falange, para que possamos seguir na noite de hoje, no fim de semana que se aproxima e na próxima semana, com muita paz, com muita alegria, na presença dos bons espíritos, construindo sempre aquilo que for melhor para nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Uma boa noite a todos.